vendo essa criancinha bonita aqui chorando? Sou eu, quando era pequeno. E essa foto aqui eu queria ir ao banheiro e meu pai, pra me sacanear, bateu essa foto aqui. Ó, sacanagem, né? Mas pô, quase um personagem isso aqui, né? Uma criança chorando e a outra menininha aqui dando risada de mim no fundo. Pô, aqui já tem uma historinha que dá pra desenvolver. De repente essa criança cresce e vira um assassino, serial killer, mata várias pessoas, tudo por causa dessa situação, porque foi ridicularizada pelo pai e a menina riu. Entendeu? Vamos falar então de características físicas de personagens, entendeu? Cara, de repente, estamos falando, a gente começou a falar de serial killer, vai. O serial killer, de repente, a gente tem a ideia do quê? Que ele é um cara, um assassino forte, porque para matar uma pessoa, acredita-se que ele deve ter força física. Porque, vamos ser sinceros, né? Se para você, às vezes aquele amigo bêbado seu que tá na balada, para você carregar ele já é difícil, né? Imagina você carregar um corpo. Esse que é engraçado. Se você pegar um cara franzino e fazer ele ser um serial killer, acaba tendo uma história aí, entendeu? Ele vai ter mais trabalho, ele vai ter que se puxar mais, entendeu? Então as características físicas do personagem, às vezes o cara pode ser um cara gigante, fortão e ter medo de cachorro. Uma coisa que não combina com o físico dele. Se você imagina um cara forte com medo de cachorro, pô, o cara que é forte, ele deveria ter medo de nada, né? Mas sabe lá, a gente tem as características psicológicas também. O que aconteceu quando ele era pequeno, de repente, um pastor alemão correu atrás dele e aí ele acabou ficando com medo de cachorro. Ele foi lá tentar ser o Batman, né? Transformar o corpo dele numa arma, mas mesmo assim aquele inconsciente, o medo do cachorro que queria pegar ele, acabou ficando ali no subconsciente e quando aparece um cachorro, um chihuahua de repente, ele fica com medo. Então, características físicas nem sempre tem a ver com as características psicológicas, né? É assim na vida real. E como a gente está emulando as coisas na vida real, a gente acaba usando isso e fazendo esses medos, essas pauras, essas psicoses, deixar o personagem mais interessante. Mas uma coisa que é interessante visualmente de você usar para dar credibilidade, às vezes o estereótipo do personagem, ele tem que ser daquele jeito. Por exemplo, o Batman. O Batman tem o queixo quadrado. Por que ele é retratado assim? Apesar de ele ter todas as neuras, ele é o herói, ele é o principal. E o quadrado ele passa a estabilidade. Por exemplo, quando a gente vai desenhar uma casa, a primeira coisa que a gente desenha é um bloco. Um bloco sólido no chão. Esse bloco é quadrado. Você pega o personagem do Bruce Timm, por exemplo, cartunzão do Batman. O Batman tem o queixo quadrado, certo? Por quê? Porque ele passa estabilidade. O herói da história, no caso o Batman aqui, ele era um herói que ele precisa passar estabilidade emocional. Lógico que o Batman tem um monte de paura, né? Tem um monte de psicose que ele acaba tendo, mas o fato dele ter o queixo quadrado, ele acaba passando uma estabilidade para a pessoa, uma estabilidade para o leitor. O Coringa, ao contrário, ele tem o queixo fino. Se você pegar um desenho do Coringa naquela série Animated Series, o Coringa ele tem o queixo bastante fino. Ele é basicamente isso daqui, ó.
certo? Tem o narigão aqui. O nariz dele. Aqui a boca sorridente. Tô desenhando rápido só para passar ideia, tá, galera? Não me critica. O Coringa acaba tendo o queixo fino. Por quê? Porque o Coringa é um psicopata. Logo, ele sendo um psicopata, ele tem que passar para o leitor visualmente que a personalidade dele é instável. O que lembra o queixo fino? O queixo fino lembra um peão. O pessoal mais velho que jogava peão lembra disso. O peão ele fica rodando. Enquanto ele fica rodando, fazendo os movimentos circulares que você joga ali no chão, ele fica de pé. Quando ele para de rodar, ele cai para um lado ou cai para o outro. Por quê? Porque ele não tem estabilidade, entendeu? Aliás, ele não é estável, né? É instável. Diferente do Batman. Você pega um bloco quadrado, você coloca em cima da mesa, ele dificilmente vai cair. Esse livro, por exemplo. Esse livro aqui, ele é quadrado. Ó, ele fica de pé, certo? Porque ele tem estabilidade. Então, estabilidade emocional e instabilidade. Isso é importante na hora que você vai criar um personagem. Você fazer o personagem com o queixo fino, você fazer um personagem com o queixo alongado, fazer ele fino. Esse aqui é o vilão da minha história. Ele é magro, ele tem o queixo pontudo, instabilidade emocional você tem que passar para o personagem, entendeu? Tem que passar isso para o leitor, você tem que colocar isso na nas entrelinhas. Quando você cria tudo, você escreve o personagem, quando você desenha, tudo isso é como se fosse mensagem subliminar que você passa. A cor tem a ver com isso, a linha e o design do personagem. São várias coisas para você lembrar.